São 7h15. 7h15 da manhã. A gente só esperou o dia clarear para sair de São Francisco do Sul rumo a Pelotas. Tinha um pouco de vento, mas o motor seguiu ligado por caso de a gente precisar fazer alguma manobra brusca no canal. Caramba, meu amigo! Olha a marola, pô. Socorro! Ai, meu Deus! Vou baixar o nível do mar aqui, ó. Aqui tem que tomar um super cuidado, porque onde a gente tá aqui tem 6,7 metros, mas logo ali atrás dá pés, tem água na cintura. Então o canal da feitoria tem que ficar bem no canal e aqui passa o navio direto. E assim começou a nossa travessia de São Lourenço do Sul para Pelotas. Quer dizer, na verdade começou mesmo uns dias antes, enquanto a gente negociava com o que via na meteorologia. E a gente via muita chuva com vento sul. O que precisava era aguardar uma previsão com vento nordeste para sair. Enquanto isso, conhecemos pessoas muito legais no Yacht Club de São Lourenço do Sul e que convidaram a gente para jantar, para comer churrasco, tomar um super café. Então, vimos uma janela de 2 dias com a previsão que precisávamos para arrumar o barco e fazer a travessia. Depois desse intervalo, voltaria a chover. Quando a janela se abriu, o Adriano aproveitou para colocar a vela que voltou de um concerto. Ela tinha rasgado um pouco durante aquela travessia de Tapes para São Lourenço, onde o piloto automático quebrou. Você não sabe o que eu vi agora. Eu acho que eu fiz uma bobagem. Eu botei todos pra cima, não tinha nenhum sentido. Era só fazer pra baixo. Me cansei à toa. Eu já fiz isso antes. Eu sabia que não era tão difícil. E no final da tarde, eu fui pedalar pela cidade. O Adriano não gosta de comer peixe nem frutos do mar. Ele gosta de dadinho de tapioca com Geleia de erva mate. de um bom filé. Por algum motivo, dessa vez eu achei bom ele não gostar de camarão. Você viu a diferença de jaiba? Bem suave, né? Tem um monte de veleiro lá, só pode ser lá. Vou estudar ele. Só que não tem ponte. Tem lugar pra estaleira, hein? Tentando ler ali, mano. E olha só quem a gente encontra no Yacht Club de Pelotas. Um Velamar 34 igual o nosso e o do Marçal. O Adriano já imaginou uma flotilha de Velamar em formação de andorinha? Consegui agendar uma conversa para o dia seguinte. Um dia que a gente já sabia como seria. Um raro momento está sendo registrado aqui, que é a Aline saindo para gravar. Sim, estou saindo para gravar. Aliás, a GoPro, né? A GoPro vai ser muito bom, assim. Como a gente está dentro d'água,
tem problema. Fica mais dentro d'água ainda, digamos assim. Isso aqui. Tipo caminhada espacial, sai pro lado de fora, E aí, meu protegido da tripé. atmosfera hostil. É o irmão mais novo de vocês que eu falei, né? Porque o Pedro comprou o barco, ele não estava nem fechado ainda, conversa com o casco na fábrica, quando a fábrica estava fechando, estava falindo a fábrica. E aí ele contratou os próprios funcionários da fábrica para terminarem o barco. Então é o último Cabrasmar 34, Belamar 34 que saiu. Então é o mais novo deles. Então é muito legal, assim, porque já foi para a água bem depois. E o Pedro, desde que ele começou a construir o barco novo dele aqui com o Ari, ele sempre foi muito metódico, assim, fazer tudo detalhadamente pensado. Eu estava praticamente casado, morava junto. E aí a gente decidiu comprar um barco. E aí que veio o 32. E aí a gente aproveitou, desde que comprar o barco, a gente foi a Ilhabela comprar. Eu trouxe o barco velejando, com a ajuda do skipper, né? Que também é meu amigo, velejava junto da mesma época do meu tio lá. Bom, toda parceria aqui de Pelotas, né? E aí ocorreu que eu me separei. E aí tive que vender o 32. Quando eu falei que eu tava me separando, todo mundo, não, pai, agora o barco. Aí eu disse pra todo mundo, tá, agora vamos trabalhar pra comprar outro. Pelotas tem uma qualidade muito boa de velejadores, né? Existem velejadores muito bons aqui. Mas em Porto Alegre tem muita gente boa. Tem vários campeões mundiais ali. E é uma alegria pra nós sair daqui e correr contra alguém que já ganhou uma Olimpíada, já ganhou um Mundial, e conversar e tá envolvido nisso, né? E até no grupo de WhatsApp, de vez em quando a gente tá ali, a gente tá falando com o Samuca, de vez em quando tá lá, bota o Boris, entende? Então, e aí eu corri aqui em Pelotas, e claro, né, achava que a gente era muito bom aqui, né? E aí, claro, fomos pra Porto Alegre e aí a gente viu que lá o nível é mais alto. Mas tem alguns velejadores aqui que, claro, quando encaixa uma tripulação boa, um barco bom e dá o encaixe na regata da gente conseguir, a gente faz frente para eles lá. Eu não me considero que eu sou um velejador bom de regata, mas eu faço o que me cabe em cima do barco, tento me esforçar ao máximo e trazer um resultado bom pro barco. Acho que de vez em quando a gente consegue fazer a diferença em cima do barco, é um detalhe ou outro que a gente já está acostumado. E é legal. Ir para Porto Alegre, lá agora, Circuito Conesul, a gente passa cerca de um mês e meio, às vezes o barco fica lá até dezembro, aquele barco foi agora em setembro, provavelmente vai ficar até dezembro para correr todo o calendário lá. E a gente fica nesse trecho Pelotas-Porto Alegre de carro toda hora e fica fim de semana lá, então é uma coisa que não só a regata em si é legal, mas aquela questão que eu volto dos amigos, né? Acaba que, como já faz, eu acho, eu corro regata lá em Porto Alegre, circuitos, não só com o Naná, antes já corria em outros barcos, e a gente já tem amigos lá, né? Então isso é muito legal, a gente vai pra lá ver toda a turma. Aí agora teve Ilhabela, nossos amigos correndo, pessoal que a gente corre lá ganhando em Ilhabela, então assim, é muito, muito legal, né? Tem um texto do Paulo Santana que ele fala que a gente não faz amigos, a gente os reconhece. A gente vai conversando com um com o outro, né? E aí, claro, acho que eu já conheço a maioria do pessoal aqui. E aí eu tava falando, posso gastar até tanto, não sei o que, mas tem que ter mais reserva, porque tem que trazer, então tem que ter mais um dinheiro. Aí um amigo meu, Naná, disse, né, não, compra o barco que eu vou lá e trago contigo.
E aí, claro, nisso tudo já, Júlio, quando é que tu vai trazer? E aí, quando é que tu vai comprar outro barco? E eu, calma, a gente tá olhando, vendo o que é melhor, o que é pior. E aí, foi daqui, a gente foi olhar um barco em Porto Alegre, foi olhar barco em Rio Grande, olhei 500 na internet e sempre tentando achar uma coisa que fosse legal. E aí eu acho que não sei se a vida tá escrita, se não tá, mas deu acaso, ou o caso de o Pedro, que tava fazendo barco aqui em Pelotas, Estaleiro do Ari, Vilas Boas Norte, tá terminando o barco e ele era o dono desse barco aqui. Então foi um acaso bem grande, assim. Aí o Tony, que foi o meu skipper, né, o cachorro. Aqui a gente tem a camarote Pro, o gabinete Pro, e a princípio, claro que como a gente pretende experimentar ela depois, mas a princípio a gente vai usar mais a camarote de popa. Tá tudo meio bagunçado aqui ainda, a gente tá, como sempre, meio em obra. E aqui embaixo começa as coisas que o barco veio com muita coisa sobressalente. E o que nós temos aqui, como o barco estava há muito tempo parado, a gente veio todas as adriças, escotas, todos os cabos que a gente tem que usar no barco vieram para ser trocados. Então eu acho que aqui juntando deve ter 1 quilômetro de cabo, tudo novo, zero, com as medidas certas já para ser substituído. Então tem cabo de, tá tudo Instituto Butantan aqui, que nem diria o Amir Klink. Tá tudo meio bagunçado aqui, mas olha, tem cabo. O que tem de cabo aqui não é brinquedo. Agora temos uma tarefa que é desenredar tudo e trocar. Mas como o plano inicial é vir morar no barco, a gente está dando prioridade para a parte interna, que vai ser mais usada. Aqui embaixo dos cabos a gente tem as baterias, o banco de bateria fica na proa aqui, até é uma coisa que eu achei meio estranha, mas tá bem, a gente tá funcionando tudo certo, as baterias estão boas. E quando eu vim morar no barco, eu vim meio sem pretender vir, né? Eu vim para passar uma semana, um dia, ou 2 dias, uma semana, e acabei aos pouquinhos vindo pro barco. E aí, a partir desse momento também eu comecei a falar mais pro pessoal, meus amigos, assim, enfim. Onde é que tu tá morando? Tô morando no barco, porque até então eu morava com a minha ex-mulher, e aí, quando eu me separei, todo mundo, e agora que te separasse, onde é que tu tá morando? E eu tô morando no barco. Aí todo mundo se assusta de início, assim, né? Uma coisa que, que ninguém, como assim num barco? Mas como é que é lá? Porque acho que grande parte da população daqui do país, aqui da cidade, não conhece um barco por dentro, não anda de barco, não. Aqui a gente tem a parte a parte do motor, né? A caixa do motor. Eu nem abri isso depois que a gente trouxe o barco. Aqui a gente tem o nosso Yanmar. Tem muita gente que acha esse motor melhor que os mais modernos porque ele tem esse sistema de grifos. A gente com esse sistema descomprime os cilindros e ele é capaz de pegar na manivela. Acabar as baterias a gente tem como fazer ele pegar. Ele é um motor de 27 HPs, 3 cilindros. Ele tem uma rabeta Yanmar também e uma hélice. Sei que ela é 2 pás e ela é de embandeirar. Claro que eu acho que o motor é muito importante, mas eu sou velejador. De vez em quando eu fico meio pensativo quando o pessoal investe muito dinheiro num veleiro e bota uma hélice fixa. Eu sou velejador e gosto da hélice fold, da hélice que ajuda a gente a velejar. Então
esse é um fator que me ajudou. Claro que não foi isso que decidiu ou impediu a compra do barco, mas é bem legal a hélice que deixa a gente velejar com um arraste menor, né? Aqui atrás da escada a gente tem o filtro da água e o nível do fluido do motor. E então tem fácil acesso aqui, a gente vê se entupiu, se o motor começar a esquentar por algum motivo. Então fica bem fácil de visualizar, o filtro tá limpo hoje. Eu acho que o estranhamento das pessoas era maior de eu não ter televisão do que eu morar no barco. Mas aí eu conseguia respondendo, né? O barco tem tudo, tem cozinha, tem fogão, tem geladeira, tem sofá, tem quarto. Mas quantos quartos tem? Tem 2 quartos aí. Então é grande. Mais ou menos, porque tem quarto na popa, um quarto na proa, a sala integrada com a cozinha, o banheiro separado, aí tem até escritório, que seria a mesa de navegação, né? E aí a pessoa, então é legal, me leva um dia pra conhecer. Aí digo, claro. Aí seguido, como o barco tá aqui no Yacht Club, o lugar é muito bonito, sempre tem vários amigos meus que dizem, não, passa lá de tardezinha, vamos tomar um mate. Aí a gente vinha aqui, tomava mate, conhecia o barco. Mas é legal, não sei o que, um dia eu quero ter um. Então tem um estranhamento bem grande. A gente não tem a cultura no Brasil, acho que não tinha a cultura. Eu acho que até o canal #Florixal estão abrindo uma visibilidade de morar num barco, de ter um barco, de ter uma vida um tanto diferente, ter valores que a gente, quando eu vim morar no barco, a gente muda muito os valores isso eu acho uma coisa legal da gente pensar, mas de vez em quando a gente tem uma casa de 3 andares, 5 quartos, 6 quartos e não é feliz ali dentro, né? E não é pela casa, não é pelo... A gente pode ter uma casa bem menor ou uma casa do tamanho de um barco, que realmente é bem menor que qualquer casa. E esses valores a gente, morando no barco, descobre que de vez em quando o que nos faz feliz não é o tamanho do barco, o tamanho da casa, mas sim a energia que a gente deposita em cada coisa. Essa vontade de vez em quando a gente mesmo arrumar qualquer trinco da casa da gente que estraga, um armário, limpar, de vez em quando o barco, poder fazer tudo que se tem com as próprias mãos, assim, de não precisar, não depender de outra pessoa. Isso aqui é uma manutenção que a gente vai fazer, que é trocar a vedação da gaiuta. Depois a gente vai ter que melhorar mais a gaiuta, mas por enquanto a gente vai trocar a vedação dela, que é para parar com as goteiras temíveis, né? Então eu já comprei a borracha nova de vedação dela. Essa eu achei aqui em Pelotas mesmo, essas borrachas de refrigeração. Ela é bem simples de tirar e botar. Aqui a gente já tem um resultado. A prova de chuva, a prova de mar. Ela tá muito fosca ainda, agora depois a gente troca o acrílico dela e ela fica com mais luminosidade também. Tem coisas que fogem da minha alçada, mas tudo aquilo que eu puder fazer eu vou fazendo. E esse barco aqui eu tenho dado uma investida boa da minha noite, né? De vez em quando a gente vem pra cá de tardezinho, sai 10h30 da noite, sempre fazendo alguma coisa. Ainda tem muita coisa pra fazer, e aí aos pouquinhos ele vai tomando forma. Eu quero ver se em seguida já venho morar nele. Então tô aprontando o máximo que dá aqui pra morar com uma qualidadezinha melhor do que... Ainda tem muita goteirinha que tem que tirar, entrando um pouco d'água. Os estofados a gente quer mudar, botar a geladeira, o vaso eu já botei, mas aos pouquinhos vai tomando forma e é muito legal fazer as coisas, porque a gente sabe, se um dia estragar a gente sabe como fazer, e o carinho que a gente dedica também é muito importante, isso eu acho bem legal assim. Aqui no banheiro eu fiz a substituição do vaso que era manual para o vaso com acionamento elétrico, né? Juntamente a isso eu já fiz uma flange que ele levantou um pouco mais o vaso, que fica melhor, eu sou meio alto, né? E aí fica melhor para usar também. E aí toda essa obra foi eu que fiz.
Mas tá sendo muito legal, a Mari vem comigo pra cá, me ajuda no que é preciso, ela troca ideia, vamos botar o forro do sofá dessa cor, vamos revestir tal coisa, vamos... Então espera só um pouquinho, desculpa interromper, mas nós vamos falar com a Mari também. E aí, vocês se conheceram, Júlio já estava no barco, como que foi isso, assim? Essa minha amiga que nos apresentou falou, ele tá lá no AP do nosso amigo, provisoriamente, porque ele tá indo buscar o barco, que ele mora no barco. E aí eu, como assim mora no barco, né? E porque pra mim foi uma novidade, assim, eu não tava acostumada, né? Tava mais acostumada com o convencional, né? Que eu acho que é o normal, né? De morar em casa. E aí eu, tá bem, no barco, mas aquilo ficou, né? Ficou me assustando, mas como assim num barco? E eu tinha pouco contato, só de passeios com amigos, assim. Nunca conheci ninguém que morasse, né? E aí em seguida que a gente se conheceu, a gente ficou, e aí ele já foi buscar o barco, aí ficou um tempo trazendo de Angra até Floripa. Depois o barco ficou mais, acho que um mês e pouco. Ficou um mês e meio, acho, 2 meses em Floripa. Uhum. E aí, só que aí a gente saiu pra correr uma regata, né? Uhum. Aí teve uma regata que aí nós tava... Era uma regata que era pra ser bem tranquila, sem vento, e eu disse, Mari, tá aí eu, o Naná e o Henrique, vamos, não quer ir conosco? E aí ela, não sei como é que é, não sei fazer muita coisa, né? Uhum. Mas ela, vamos, né? Prontamente. E aí a gente saiu na regata e aí eu até brinquei não, eu falei, vou levar o mate, né? Que aqui a gente costuma levar o mate pra todos os lugares. Eu, vou fazer um mate. E ele, eu acho que não vai ser muito bom, porque não é bem passeio, assim. E eu, tá bem. Aí depois quando eu cheguei eu entendi por que não poderia levar um mate, né? Porque, enfim, pelas condições, pelo balanço, pelo vento, e aí pela regata em si. Eu só queria ganhar a regata, a gente não queria para brincar. E é todo um movimento também, não tinha contato com regata, então é toda uma movimentação, é toda uma organização que demanda, né, uma agilidade. Eu me senti um pouco atrapalhando, né, mas no fim acho que deu tudo certo. E o dia, como é que tava? O dia tava bom, rico de um sol, ensolarado, aí no meio da regata simplesmente fecha o tempo. E aí eu quase não enxergava o Júlio, quase não enxergava ninguém, fechou o tempo uma neblina, mas foi bem legal, bem legal entrar em contato, assim, com esse novo mundo pra mim, né? Quando a gente se conheceu, a gente tava os dois em processos das suas casas, né? Eu tô comprando uma casa e ele tava trazendo a casa dele, né? Então a gente também tá nesse processo de... É mesmo de se dividir, assim, né? Nas nossas casas, nos nossos planos. Mas eu sinto que isso já entrou, assim, já tá fazendo parte, porque é muito legal, é muito encantador, assim, esse mundo, muito encantador. E acho que tem vários aspectos bem legais, assim, bem profundos, que vão fazendo várias coisas terem sentido, assim. Sim, Mari, realmente o barco é incrível para mostrar pra gente o que é essencial. E as amizades ganham uma força inacreditável. Júlio, esse texto que você citou do jornalista Paulo Santana realmente descreve bem esse sentimento. Tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos. Não percebem o amor que lhes devoto e a absoluta necessidade que tenho deles. Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Até mesmo aqueles que não percebem o quanto são meus amigos e o quanto minha vida depende de suas existências. Alguns deles não procuro. Basta-me saber que eles existem. Essa mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Porque não os procuro com assiduidade, não posso lhes dizer o quanto gosto deles. Eles não iriam acreditar. Muitos deles estão lendo esta crônica e nem sabem que estão incluídos na sagrada relação dos meus amigos. Mas é delicioso que eu saiba e sinta que os adoro.
embora não o declare e não os procure. Às vezes, quando os procuro, noto que eles não têm noção de como me são necessários, de como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital, porque fazem parte do mundo que eu, tremulamente, construí, e se tornaram alicerces do meu encanto pela vida. Se um deles morrer, eu fico torto para um lado. Se todos morrerem, eu desabo. Por isso é que, sem que eles saibam, eu rezo pela vida deles e me vergonho porque essa minha prece é, em síntese, dirigida ao meu bem-estar. Ela é, talvez, fruto do meu egoísmo. Por vezes mergulho em pensamentos sobre alguns deles. Quando viajo e fico diante de lugares maravilhosos, cai-me alguma lágrima por não estarem junto de mim, compartilhando daquele prazer. Se alguma coisa me consome e me envelhece, é que a roda furiosa da vida não me permite ter sempre ao meu lado, morando comigo, andando comigo, falando comigo, vivendo comigo, todos os meus amigos. E principalmente, os que só desconfiam, ou talvez nunca vão saber, que são meus verdadeiros amigos. A gente não faz amigos, reconhece-os.